Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, passando para trazer o resumo da leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 12, 13 e 14 do Evangelho de Marcos. No capítulo 12, nós vamos ver Jesus ainda falando em parábolas e ele vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. Jesus vai dizer que certo homem plantou uma vinha e arrendou a vinha para que alguns trabalhadores cuidassem. E quando chega na época do fruto, o dono então envia alguns servos para colher o fruto. E aqueles trabalhadores responsáveis pela vinha pegaram aqueles servos e espancaram eles e enviaram de mão vazia. O dono então manda outros servos e de novo eles espancam aquele servo e o mandam embora de mão vazia. O dono então pensa, vou mandar o meu filho, a eles respeitarão. Quando eles veem o filho chegando, eles pensam, ali está o herdeiro, vamos matá-lo e a propriedade será nossa. Então eles agarram o filho e matam o filho. O que fará o dono da vinha com aqueles homens? Quando ele voltar, aí Jesus vai dizer que o dono da vinha irá exterminar aqueles homens e irá passar a vinha para outros trabalhadores que dêem fruto no tempo certo. E Jesus então vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, e isso procede de Deus. Os líderes religiosos, ao ouvirem aquilo, sabiam que era deles que Jesus estava falando e queria matar Jesus, mas tinha medo por causa do povo. Então foi enviado alguns fariseus e alguns dos herodianos até Jesus para perguntar se é lícito pagar tributo, pagar imposto a César. E Jesus, sabendo que aquilo era dito para colocá-lo à prova, Jesus manda que traga uma moeda e pergunta de quem é a imagem nessa moeda. Eles respondem, é de César. E Jesus então diz, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Logo depois os saduceus vieram questionar Jesus acerca da ressurreição, dizendo que Moisés havia ordenado que se um homem casasse com uma mulher e esse homem morresse sem deixar filhos, sem deixar descendência, o irmão desse homem deveria assumir a mulher e então lhe suscitar descendência. Havia um homem que se casou com uma mulher e esse homem morreu sem deixar filhos. Então o irmão daquele homem assumiu a mulher e também morreu sem deixar filhos. E isso aconteceu com todos os irmãos, e o total dos irmãos eram 7. Na ressurreição, de quem aquela mulher será a esposa? E Jesus então vai falar para eles que eles não entendiam o que era a ressurreição, nem o que era a palavra de Deus, porque na ressurreição não havia casamento. Antes, os homens seriam como os anjos do céu. Enquanto a ressurreição, Jesus vai dizer, vocês não leu que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus de vivo e não Deus de mortos? Logo depois nós temos alguns escribas provando Jesus acerca do maior mandamento. E Jesus vai falar que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é amar o próximo como a si mesmo. E que desses dois mandamentos depende toda a lei. Jesus então agora passa a interrogá-los dizendo, de quem o Cristo é filho? E eles dizem, é filho de Davi. E Jesus então responde, como que ele é filho de Davi? Se Davi pelo Espírito falou, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se ele é filho de Davi, como Davi o chama de Senhor? Eles não conseguiam responder a Jesus e toda a multidão que ouviu ficou maravilhada. Logo depois, Jesus vai censurar os escribas, dizendo que a vida deles era uma vida de aparência, que tudo que eles faziam era para ser visto pelos homens. Marcos vai dizer também que Jesus está ali diante do gasofilaço e ele observa enquanto o povo trazia as suas ofertas. E ali eles depositavam as suas ofertas diante de Jesus. No meio daquele povo havia uma mulher, uma viúva pobre, e ela trouxe 2 moedas e ela coloca diante do gasofilaço. E Jesus vai dizer que aquela mulher foi a que deu a oferta maior, porque todos ofertavam daquilo que sobrava, mas aquela mulher deu tudo que ela tinha, confiando na provisão de Deus. E assim nós começamos o capítulo 13 de Marcos, onde nós vamos ver o sermão profético de Jesus. Quando os discípulos saem do templo com Jesus, mostra a grandeza do templo, Jesus vira para eles e diz, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos então perguntam, mestre, diz-nos, quando será essas coisas e qual será o sinal do fim? Jesus então ele começa a trazer alguns alertas para eles e dizer que eles deveriam estar atentos para que eles não fossem enganados.
porque muitos falsos mestres se levantariam e viriam no nome do Senhor e enganariam a muitos. Nos últimos tempos eles ouviriam falar de guerra, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, e Jesus fala que eles não precisavam se assustar porque isso era necessário e isso era o princípio das dores. Jesus vai dizer que quando eles virem o abominável da desolação no lugar onde não deveria estar, e é interessante que Marcos ele põe entre parênteses, assim, quem lê entenda, né? Isso é referente a uma profecia. Ele vai falar, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, não volte em casa, não volte para pegar nada, fujam, porque nesse tempo haverá dor, haverá morte, haverá destruição. E aqui Jesus ele está falando sobre duas coisas, uma sobre a destruição do templo, que foi o que ele disse, não ficará pedra sobre pedra, e outra sobre o fim dos tempos, onde haverá uma perseguição, onde haverá uma tribulação tão grande como nunca houve na história do mundo. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi invadido, foi destruído, foi queimado, e a única coisa que restou do templo é o conhecido Muro das Lamentações. Jesus então ele termina o seu sermão falando sobre a vinda do Filho do Homem, que naqueles dias o Filho do Homem viria nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviaria os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. E ele vai terminar falando da parábola da figueira e vai exortar. E ele vai terminar dizendo que nós deveríamos vigiar e orar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, por causa disso, nós temos que estar sempre vigilantes, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. E aí nós começamos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, onde nós temos o plano para tirar a vida de Jesus. Nós vamos ver que dali a 2 dias era a festa da Páscoa, e os principais sacerdotes e escribas procuravam um meio de matar Jesus. Estando Jesus em Betânia, vem uma mulher por trás dele e derrama sobre ele um vaso de alabastro, um unguento, e unge a cabeça de Jesus. Aqueles que estavam ali ficaram indignados, principalmente Judas, e diziam, olha, com esse perfume nós poderíamos vender e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus fala, olha, os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E essa mulher, ela antecipou-me a me ungir para a sepultura. E por causa disso, toda vez que o evangelho do reino for pregado, também será dito que ela fez para a sua memória. Logo depois, nós temos um pacto de traição de Judas com os principais sacerdotes e os discípulos indo preparar a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, nós vamos ver Jesus reunido com os seus discípulos e ali é apontado o traidor. Ao cair da tarde, Jesus está com os 12 e ele fala, um de vocês há de me trair. Os discípulos começam a entristecer e dizer um após o outro, Senhor, será que sou eu? E Jesus fala, olha, é aquele que mete a mão comigo no prato. O Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo entregue. Melhor que não havesse nascido. Logo depois, Judas ele se levanta e sai para trair Jesus. Jesus então ele celebra a ceia com os seus discípulos. E ele pega ali o pão, ele pega ali o cálice e ele celebra então a ceia da nova aliança. Ele toma o pão, parte com seus discípulos e diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma o cálice, bebe e fala, este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de vós. E Jesus deixa uma promessa, que um dia eles haveriam de beber uma ceia nova com ele. Terminando de cear, eles saem para o Monte das Oliveiras e ali Jesus fala para os discípulos que eles haveriam de abandoná-lo para que se cumprisse a Escritura. E Pedro então vai dizer que ainda que fosse necessário, ele morreria com Jesus. E Jesus fala com ele que antes que o galo cantasse, Pedro o haveria de trair. Jesus vai para o Getsêmani e ele leva consigo apenas Pedro, Tiago e João, deixa eles orando, adianta-se um pouco e ele vai orar a sós com Deus e vai dizer, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E é assim na vida do cristão. O cristão é aquele que ora a Deus e pede a Deus algo, mas que no final fala, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus então volta e encontra os discípulos dormindo, ele se retira novamente para orar por mais 2 vezes e volta e os encontra dormindo. E aí ele fala, basta, acordem, porque aí vem o traidor. Quando eles levantam, Jesus ainda falava, veio Judas juntamente com os sacerdotes, os escribas e uma turba de homens com espadas e pedaços de pau. E Judas chega até Jesus e dá um beijo e fala, salve mestre, porque esse era o sinal
para que ele entregasse Jesus. Naquele instante, aqueles homens pegaram Jesus, o levaram preso e todos os seus discípulos fugiram. É interessante que Marcos ele vai falar que havia um homem que o seguia, coberto unicamente com um lençol, e eles, lançando a mão sobre aquele homem, puxaram o lençol e o homem fugiu desnudo, fugiu sem roupa. E aqui nós temos razões para acreditar que esse homem que seguia Jesus de longe e que foi pego ali também, deveria ser esse jovem Marcos que escreve esse evangelho. Jesus então ele é levado perante o Sinédrio. Ali então é apresentado falsas testemunhas para acusar Jesus. Nenhuma das acusações prevalece sobre Jesus, porque era mentira. Então eles começam a interrogar Jesus dizendo: tu és o Cristo? E Jesus responde: vocês é quem dizem. E Jesus então vai dizer: mas em verdade eu te digo que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Naquele instante eles rasgam as suas vestes e eles falam: não precisamos de mais testemunhas. Ele blasfemou. E a partir daí eles começaram a bater em Jesus, a cuspir e a espancá-lo. Pedro, que estava de longe, acompanhava Jesus entre os empregados, e alguns servos chegaram até ele e falaram: olha, você é um deles. E Pedro então nega, dizendo: eu não conheço esse homem. Passado algum tempo, outro servo chega e fala: não, você é um deles, você fala como eles. E Pedro então novamente diz que não conhecia Jesus, e pela terceira vez o servo fala: eu sei que você é um deles, porque eu te vi com eles. E Pedro jurou que não conhecia Jesus. Nesse instante o galo cantou e Pedro lembrou da palavra de Jesus quando ele disse que ainda essa noite, antes que o galo cantasse, tu me negaria 3 vezes. E assim nós terminamos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.